O segredo de Jesus antes da cura. O que eu preciso fazer e seguir para ficar curado, para ficar livre de doenças, de remédios e ter o melhor da saúde? Então é isso que eu vou estar falando com vocês nesse dia de hoje. Então estamos aí iniciando mais um dia aí que Deus preparou para nós. Então hoje eu vou te entregar aqui uma chave nas suas mãos, que é o quê? Além da alimentação, além do estilo de vida, além dos hábitos, qual é o segredo para eu ter a cura? Qual é o segredo para eu ficar livre de doenças e de remédios e viver o melhor da vida e da saúde? Com os ensinamentos que Jesus deixou. Qual era o segredo de Jesus antes da cura? Então é isso que eu vou falar nesse dia de hoje. Quem estiver me ouvindo aí, me dá um ok para eu seguir aqui nessa aula com vocês. Quem estiver me ouvindo perfeitamente. Estavam com saudade aí das minhas aulas. Fiquei aí 2 semanas sem estar aí fazendo aulas com vocês. Estou aqui com muito trabalho, muito atendimento, ajudando muitas pessoas e estudando bastante também. Ok, perfeito então. Então vamos lá, se preparem porque o dia de hoje eu vou entregar uma chave importante para vocês. Claro, não importa aqui não vou falar aqui de religião, não vou falar nada disso, mas vou falar daquele que nos criou. E o que é preciso fazer? O que é preciso seguir? E isso baseado na palavra de Deus e isso baseado em artigos científicos. Claro, a ciência não conseguiu comprovar tudo ainda, mas tem muita coisa que já foi comprovada com artigos científicos. Então vamos lá, e no final eu abro aí para perguntas para vocês. E o tempo por aí, tá frio? Aqui tá frio. Ontem aqui estava vento de 42 quilômetros de vento aqui. A temperatura estava mas o vento estava tão forte que baixou a temperatura. 42 quilômetros de vento aqui. E por aí na sua cidade tá frio? Tá ventando, tá quente, aqui tá frio. Então vamos lá. Jesus, o que ele fazia antes da cura? Antes da cura, Jesus já sabia. Ele dava o quê? Ele agradecia. Então preste atenção nas chaves que eu vou entregar hoje para você. Jesus, ele não ficava pedindo. Frio, muito frio. Todo lugar parece que está frio, né? Aqui onde eu estou tem baleia, já apareceu baleia, golfinho, elefante marinho. Depois eu vou filmar para vocês aí. Aqui onde eu estou aqui tá tão frio que tá aparecendo golfinho, elefante marinho, tudo aqui nas praias. Mas é uma maravilha, muito bonito. Então vamos seguir aí, nós vamos ficar conversando aqui o dia todo. Então Jesus, o que Jesus fazia antes da cura, antes do milagre? Ele agradecia, ele não ficava pedindo. Então o que acontece? Hoje, por que a maioria das pessoas estão doentes e não recebem a sua cura? Não recebem o seu milagre, não recebem aquilo que querem ter nas mudanças, porque ficam pedindo, ficam na escassez o tempo todo, ficam reclamando, clamando o tempo inteiro. Jesus não fazia isso. Jesus, antes do milagre, ele agradecia a Deus. Então você precisa o quê? Mesmo antes da saúde perfeita, você precisa agradecer pela saúde que você busca. Vamos dar um exemplo aqui para você entender. Tá com insônia? Antes de dormir,
Obrigado, Deus, por essa noite de sono incrível que eu terei hoje. Obrigado, Deus, pela noite de sono que o Senhor me dá. Deito e logo pego no sono. Ou seja, você tem que agradecer. E o que as pessoas fazem quando estão, por exemplo, com insônia? Ah, já vi, essa noite eu não vou conseguir dormir. Ah, eu vou para a cama e eu fico só rolando de um lado para o outro. Ah, eu não consigo pegar no sono. E você vai mandando mensagens para sua mente, para o seu subconsciente, que aquilo é você. Que você é uma pessoa que não dorme, que você é uma pessoa que tem insônia. Então você vai mandando esses registros para a sua mente e a sua mente já sabe. Chegou a noite, ele é uma pessoa que tem insônia, então vamos colocar ele para não dormir. Ah, ele está dizendo que quando chega à noite ele fica dizendo que fica rolando de um lado para o outro. Então vamos colocar ele para rolar de um lado para o outro. Então vocês precisam aprender. Reinaldo, e como que eu aprendo isso? Desaprendendo tudo que você aprendeu desde a infância. Eu sempre falo isso para as pessoas aqui. Você precisa nascer de novo. Você precisa renascer novamente. Parar com as crenças limitantes que você aprendeu desde pequeno, que estão aí registrados no seu subconsciente. Registrados na sua mente. Então você precisa ressignificar isso. Então o que você precisa fazer? Você precisa agradecer. Então esse é o primeiro segredo de Jesus. Antes de ressuscitar Lázaro, o que Jesus disse? Obrigado, Deus, porque o Senhor me ouvistes. Graças eu te dou, porque o Senhor me ouvistes. Sai para fora, Lázaro. Ele não ficou ali orando, vamos multidão, vamos orar. Ah, ressuscita Lázaro, ah, não. Graças eu te dou, porque me ouvistes. Sai para fora, Lázaro. Então ele agradeceu e falou o que precisava. Você quer acabar com uma ansiedade? Obrigado, Deus, por essa vida feliz que eu tenho. Mas você fica o tempo todo dizendo o quê? Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa que tenho ansiedade. E você vai colocando esses registros. Presta atenção que eu estou falando da palavra de Deus, mas estou falando para aqueles que precisam ver para crer. Eu estou falando de ciência também. Estou falando da Bíblia e estou baseando aqui com os artigos científicos. Então, se você fala que você tem ansiedade, é uma pessoa ansiosa, você está colocando os registros no seu subconsciente. E os registros sempre vai duplicar aquilo que você fala todos os dias. Então, o segredo de Jesus é o quê? Ele já sabia da cura. E a cura, ela vem de quê? Ela vem da fé. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Então, tudo é possível. Então, Jesus mesmo já dizia, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pega esse monte e diz para mudar e pode colocar esse monte, você pode mover montanhas. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Será que Jesus estava querendo dizer que eu posso pegar essa montanha aqui com a mão? Posso retirar essa montanha e colocar do outro lado? Não. O que Jesus está dizendo é que não importa o que você está buscando. Tudo que você quiser, você pode ter se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, o que significa isso? Significa que não importa o que você tenha. Se é depressão, se é ansiedade, se é diabetes, se é câncer, se é insônia, se é dor de cabeça, não importa. Você tem fé? Tenho fé. Então você vai conseguir o que você está buscando. Só que você tem que seguir esses passos. Não ficar pedindo e clamando. Primeiro tem que agradecer.
que aí a sua cura virá. Depois você precisa ter fé e crer. Você precisa ter fé. O que Jesus sempre dizia ali quando as pessoas estavam... Quer dizer, ele não falou para todas, mas ali quando as pessoas eram curadas, o que ele dizia? A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Ali aquela mulher hemorrágica que estava há 12 anos ali com fluxo de sangue sem parar. E ali Jesus passa na multidão, pessoas próximas de Jesus, milhares de pessoas próximas de Jesus. E o que aquela mulher fez? A única pessoa que foi curada foi ela. Mas por que ela foi curada? Porque ela teve fé. Então você precisa ter fé e não duvidar. Tem muita gente que quer uma cura, ela quer o milagre, ela quer ficar livre da doença, mas ela tem dúvida. Se você duvidou, não tem cura. É preciso ter fé. Então ela ali tocou só nas vestes de Jesus. Ela tocou nas vestes de Jesus e Jesus sentiu que saiu o poder dele. Quem me tocou? Porque eu sinto que saiu o poder. Mas como, Jesus? Como que o Senhor está perguntando quem lhe tocou? Estamos com a multidão aqui em volta. Não, mas teve alguém que me tocou aqui com fé. E aí ele viu quem que era. Ou seja, você precisa ter fé e não duvidar. Preste atenção. Eu vou falando aqui e você vai seguindo o que eu estou falando. Porque vai chegar uma hora que talvez você não vai gostar. Então o que acontece? Você precisa o quê? Ter fé para ser curado. Você precisa ter fé para ficar livre das doenças e dos remédios. Então ali aquela mulher que estava com 12 anos, com fluxo de sangue, foi curada. Por quê? Porque teve fé. E Jesus falou isso. Vai e a tua fé te curou. Vá e não peques mais. Aí que é o grande problema. Vá e não peques mais. O que acontece? Ali quando Jesus também curou o paralítico, ele dizia, eu não encontro ninguém para me colocar nas águas. Eu não encontro ninguém. Jesus, ele não deu conversa para o paralítico porque o paralítico estava reclamando, porque estava se fazendo de vítima. Ah, eu não encontro ninguém para me colocar nas águas, Jesus. O que Jesus fez? Levanta, toma o teu leito e anda. Até arrepio aqui. Ou seja, Jesus não deu conversa para aquelas pessoas que fazem de vítima. Ah, ninguém me ajuda. Ah, ninguém faz nada por mim. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, eu sou só doente. O que Jesus está dizendo para você? Ei, levanta, toma o teu leito e anda. Ei, faz o que tem que ser feito. Não adianta ficar só reclamando. Jesus, ele não apoia as pessoas que são vítimas. E isso também baseado nos artigos científicos. Se você é vítima, se você tem medo, se você fala só coisas negativas, baixa a imunidade e você continua doente. Só que isso já vem lá há 2000 anos atrás. Antes da ciência comprovar isso, Jesus já apoiava isso lá atrás. Ei, você quer? O que você quer? Tá ali o cego. Ei, Davi, né? Chamando ele. E ele chega ali.
para os cegos e diz: o que você quer que eu te faça? Ou seja, Jesus sabia que a pessoa estava cega. Como que ele vai perguntar o que quer que eu te faça? E por que Jesus pergunta: o que quer que eu te faça? Porque ele quer saber se você realmente quer. Ou se você apenas está falando da boca para fora. Porque tem muitas pessoas que estão doentes, tomando remédio, sofrendo, mas elas continuam querendo ficar ali no sofrimento. Reinaldo, mas isso é consciente? Não, isso é no subconsciente. Seu subconsciente é 95% do que você vive hoje. Então você está vivendo no automático. Então tem muitas pessoas que vão para a igreja, tem muitas pessoas que estão pedindo milagre, mas lá no subconsciente essa pessoa não quer. Reinaldo, mas tem como isso? Tem. E é por isso que Jesus perguntava. Por que quando Jesus estava rodeado da multidão e só uma pessoa conseguiu ali tirar poder de Jesus e ser curado? Por que aquelas outras pessoas que estavam em volta de Jesus não encostaram nele e foram curadas? Por quê? Será que a maioria das pessoas querem ser curadas? Será que as pessoas realmente estão com fé para serem curadas? Ou elas ficam só pedindo, a cada domingo pedindo, a cada domingo pedindo? Tem gente que está 10, 20, 30, 40, 50 anos pedindo, indo na igreja, recebendo oração e seguindo do mesmo jeito. A pergunta é: será que essas pessoas estão realmente querendo a cura? Querendo o milagre? Querendo a transformação? Reinaldo, você está dizendo que não? No subconsciente, a maioria não quer. Sabe por que não quer? Porque depois que você recebe a cura, você precisa fazer uma coisa que Jesus falou: vá e não peques mais. O que significa isso? Depois que você receber a cura, depois que você receber a transformação na sua vida, você precisa mudar de vida. E agora, hein? Reinaldo, estava tão boa aí essa palavra sua? Estava tão bom que era só ter fé do tamanho do grão de mostarda, né? Tocar e receber a cura. Mas agora, depois que eu recebo a cura, eu tenho que mudar de vida? Estão gostando do que eu estou falando ou eu vou ou pode ir parando de falar? Então, o que acontece? Por que a maioria das pessoas não são curadas? Não recebem o milagre? Sabe por quê? Porque lá no seu subconsciente, você sabe que se você receber a cura, se você receber o milagre, se você ficar livre das doenças, você vai ter que precisar fazer uma coisa. Você agora tem que mudar. Você agora tem que mudar. Você não pode mais ter a vida que você tinha. Você não pode mais ter os hábitos que você tinha. Você não pode mais comer o que você comia. Você não pode mais andar com pessoas que você andava. Você não pode mais ir para lugares que você ia. Você não pode mais reclamar do tanto que você reclamava. Reinaldo, agora eu entendi. Por que eu estou 10 anos, 20 anos, 30 anos doente, 40 anos dentro de uma igreja, pedindo oração todo final de semana, indo para tudo quanto é oração. As pessoas colocam as mãos, fazem tudo e eu continuo doente, não acaba a minha doença. É porque não te falaram.
É porque, e isso está escrito na Bíblia, é porque não te falaram que Jesus dizia: vá e não peques mais. O aleijado, paralítico, há anos e anos, décadas. Eu não consigo, ninguém me coloca nas águas, Jesus. Levanta, toma o teu leito e anda. Jesus não concordava com o vitimismo. E Jesus fala para aquele paralítico: vá e não peques. Não, vá porque os seus pecados foram perdoados. E não peques mais, porque senão algo pior pode acontecer. Como assim? O paralítico está ali, Jesus diz que os seus pecados foram perdoados, vai, não peques mais, para que algo pior não te aconteça? Como assim? Paralítico? Nasceu e ele fala, seus pecados estão perdoados? Que pecados são esses? Vou te revelar agora. Cuidado, para você que me ouve aqui. Vou te revelar agora. Qual era o pecado daquele paralítico que Jesus falou para ele que os seus pecados estão perdoados? Sabe o que é o pecado? É você saber o que precisa fazer e não fazer. É você ser uma pessoa vitimista, ficar só reclamando, reclamando. É você ficar reclamando da vida. É você ficar tendo medo de tudo. Tudo isso é pecado. Por isso que Jesus falou para aquele paralítico de infância: vá porque os seus pecados foram perdoados. Talvez as pessoas leiam, mas que pecado é esse? Que pecado que esse homem cometeu? O pecado do vitimismo. Ninguém me coloca na água, ninguém me pega, Jesus, para me colocar. Quando as águas estão aqui balançando, ninguém me pega para colocar. O vitimismo, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Ah, essa doença. Pecado. A cura recebeu, você tem que mudar de vida. Vá e não peques mais. O que eu fiz quando eu recebi o meu diagnóstico? Há mais de 6 anos atrás. Saúde perdida. Diagnóstico. Chão se abriu. Pensei, vou perder a vida. Olhei na frente do espelho e falei: Jesus, eu sei que eu fiz tudo de errado. Me dá mais uma chance. O que precisar ser feito, eu vou fazer. É só me dizer. O que eu estava cumprindo? Vá e não peques mais. Porque o pecado, as pessoas acham que... Não, isso também é, mas as pessoas acham que é só isso. O pecado, as pessoas acham que é traição, acham que é matar o outro, né? Acham que é roubar. O pecado, as pessoas acham que é isso. Não, mas o pecado é você pedir uma cura e depois você continuar fazendo tudo que te levou à doença. E você sabe por quê que você não recebe a cura? Porque lá no seu coração, Jesus sabe que se te der a cura, depois você vai voltar a fazer tudo que você fazia antes. Mas se Jesus vê no seu coração, Deus vê no seu coração, se você está ali, a sua fé, e você fala, o que precisar ser feito eu vou fazer. Aí Jesus te dá a cura. Porque Ele sabe que a partir do outro dia você começa as mudanças. Ele sabe também o peso que você vai carregar. Porque quando você começa a ser luz, se prepare para os ataques. Quando você começa a ser luz, prepare para as pedradas. Prepare. Porque Jesus mesmo disse, eu não vim para trazer paz. Eu vim para trazer espada. Quando você encontrar a luz,
Quando você ver a luz, você está vendo uma espada. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha. Os próprios de casa vão ficar contra. Vai virar uma bagunça na sua vida. Sabe por que a maioria não recebe a cura? Não recebe o milagre? Sabe por quê? Porque vai precisar mudar. E as mudanças vão gerar dor. Vai ter conflito dentro de casa. Vai ter um contra o outro. Mas Jesus mesmo disse: poucos são que encontram a porta estreita, porque a maioria está indo para a porta larga. A maioria está falando de Deus. A maioria está falando de Jesus. A maioria está lendo a Bíblia. A maioria está indo para a igreja, está orando. Mas é uma minoria que está indo pela porta estreita. Larga é a porta e o caminho que te leva para a perdição. Terminam o culto, terminam de ler a Bíblia, terminam de pedir o milagre e vai comer pizza. Sábado ontem foi sábado. Quantas pessoas pedem para ter saúde, mas estavam na festa até tarde no dia de ontem, no dia de hoje? Você vai precisar mudar, vai precisar dormir cedo, vai precisar fazer higiene do sono, porque é no sono que todos os hormônios se regularizam, todas as células se renovam. É no sono reparador que você vai tendo a saúde e a imunidade sua vai aumentando. Estou falando de ciência e estou falando da palavra de Deus. Aqui não tem para onde você correr, não. Aqui eu te mostro que está escrito na Bíblia o que Jesus falou. Se você segue e acredita em Jesus, acredita em Deus, acredita na palavra, você tem que seguir o que eu falo. Ah, não acredito nisso não, Reinaldo. Então eu falo baseado na ciência. Aqui não tem para onde você correr. Aqui eu te mostro na palavra de Deus e te mostro na ciência. Alguém diz para mim na ciência que alguém pode dormir a hora que quiser que vai ter saúde? Pode comer o que quiser que vai ter saúde? Agora alguém diz para mim na palavra de Deus que Deus não disse que a noite é trevas, a noite é o horário de você estar recolhido, que Jesus sempre ensinava durante o dia, mas ao entardecer ele se recolhia para se repousar? Por que você está na madrugada à noite? Por que você está à noite com as luzes acesas? Indo para locais que deveriam ser locais que você deveria estar no dia. Então, são segredos que eu estou te revelando aqui. São segredos. E o que Jesus fazia também? Ele ativava a fé das pessoas. Você crê que eu posso fazer isso por você? Você quer realmente isso? Porque tem muita pessoa que está pedindo, mas ela não quer. Tem muita pessoa que está clamando, mas lá no fundo, no coração dela, ela não quer. Ela não quer o milagre. Por quê, Reinaldo? Alguém sabe por quê? Escreve aí. Vocês estão muito caladinhos aqui. Vou abrir para perguntas, mas quero conversar aqui com vocês. Reinaldo, por quê? Alguém sabe?
Por quê? Por que que a maioria das pessoas estão pedindo a cura, um milagre, uma transformação de vida, mas não recebem e não irão receber? Por que que isso acontece? Será então que essas pessoas estão aqui pedindo, eu quero ser curado, eu quero ser curado? Por que que não recebem? Se Jesus está falando, todo aquele que crê, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Mas por que que as pessoas estão pedindo e não recebem? Porque não quer mudar. Tem mais uma coisa também. Por que que as pessoas estão pedindo e não recebem? Não é só porque não querem mudar, mas isso é uma das coisas. Porque tem que ser de coração também. Mas porque essa pessoa já está há vários anos doente, e aí essa pessoa, por exemplo, ela tem muitas pessoas que são preocupadas com ela, ela recebe a atenção das pessoas, ela tem o carinho das pessoas, ela já é conhecida na família, e falta de comprometimento, ela já é conhecida na família, na roda de amigos com aquela doença, ela já sabe conversar sobre aquela doença. Só que quando essa pessoa receber a cura, além da cura, ela também vai receber algo que ela precisa ressignificar na vida dela. Ela vai ter que mudar as conversas. Ela vai ter que ir agora para novos ambientes. Ela não vai receber mais o carinho e a atenção das pessoas, porque agora ela não é mais uma pessoa doente. E quando ela se tornar uma pessoa saudável, alegre e feliz, aquelas pessoas que andavam com ela não vão mais andar com ela, porque agora ela é uma pessoa saudável, alegre e feliz, e as outras pessoas são pessoas com uma frequência baixa, onde ela não tem mais conversa. Ela agora, talvez, essa pessoa ficava sempre tendo atestado, não ia para o trabalho, atestado médico. Agora essa pessoa não tem mais atestado, ela agora vai ter que trabalhar. Essa pessoa talvez recebia ajuda da sua família, de amigos, ou até do governo. Ela recebia um dinheiro, só que agora ela curada, ela agora não vai receber mais nada. Ela agora vai ter que trabalhar cedo todo dia, ela não vai receber mais ajuda de ninguém e o auxílio dela do governo vai ser cancelado também. Agora ela tem que trabalhar cedo, todos os dias. Lá no subconsciente, a maioria não quer isso. Está registrado lá no seu subconsciente. Então isso eu estou falando de ciência e volto lá na palavra de Deus. Quando você recebe a cura, você não pode voltar mais aos hábitos que te levou a ficar doente. Porque Jesus diz, os seus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Acabei de te entregar a chave da cura. Acabei de te entregar a chave porque que a maioria das pessoas continuam com a doença e não curam, mesmo indo em todas as igrejas, mesmo conhecendo de tudo, mas não curam, porque lá no fundo ela não quer essa cura de verdade, porque ela vai precisar ressignificar a vida dela e mudar tudo que levou à doença. E o que levou à doença? A alimentação errada, os hábitos errados, a noite de sono perdida, o estresse, o trabalho até tarde, paz, alegria e saúde. Quem é que vai ter, Reinaldo? Quem mudar tudo. Se você continuar acordando a hora que acorda, dormindo a hora que está dormindo, comendo de tudo,
com os hábitos que tem, andando com as pessoas que tem, fazendo tudo que está fazendo. Sinto muito. Sinto muito. Você pode até ir, como eu também aqui, né? Eu estava aí há um tempo sem ir para o templo, né? O templo que é a igreja. Eu já coloquei que eu vou, pelo menos aí 1 ou 2 vezes por semana eu vou estar indo novamente. Mas eu quero dizer para você, você pode continuar fazendo as suas orações, indo para a igreja, fazendo o que for. Mas lá você já tem que ter consciência. Eu sei que eu não quero mudar. Eu estou aqui pedindo o milagre, estou pedindo a minha cura, mas eu sei lá no fundo que eu não quero mudar. Então eu sei, Jesus, que eu estou pedindo a cura, mas eu não vou receber, eu já sei disso. Porque lá no fundo, eu sei que eu não vou mudar. Eu sei que eu não vou andar com pessoas diferentes. Eu sei que eu não vou para novos ambientes. Eu sei que eu vou continuar com os meus hábitos errados. Então me perdoa, Jesus, por estar pedindo, por estar orando, por estar clamando. Mas eu deveria fazer diferente. Eu deveria era agradecer e mudar e ressignificar a minha vida para eu receber a cura que eu tanto quero. Então, o que que acontece? Eu não... Quem assiste às minhas aulas, né, eu tenho que ir colocando a conta gotas para vocês, porque senão fica muito pesado. Muitas pessoas não entendem. Mas que bom se eu conseguir pelo menos 1% das pessoas que me entenderem aqui. Ou menos de 1%, 0,01% das pessoas me compreenderem. Eu já fico feliz. Ontem eu estava aqui, né, subindo as escadas do meu escritório e veio na minha mente: nossa, mas hoje eu estou tão cansado, minhas pernas estão doendo. E eu já ressignifiquei na hora. Não, desculpa, estou errado. Eu estou com muita energia hoje. Hoje foi muito produtivo. Né? Hoje eu fiz bastante coisas e à noite eu vou ter um sono maravilhoso. Então você precisa saber até o que sai da sua boca. Até o que sai da sua boca você precisa saber. Porque tem gente que está falando coisas desde criança que está indo para o cérebro e o cérebro entende como verdade. Ah, eu tô tão cansado hoje, aí o cérebro é cansado, né? Cansado e a sua própria mente vai causando a doença em você. Então como eu já ressignifiquei, já renovei a minha mente e continuo renovando todos os dias, qualquer palavra que sai da minha boca eu já vejo na hora que está errado. Quando eu falei, eu mesmo falando para mim, eu subi nas escadas, eu estava cansado mesmo. Eu falei, eu estou tão cansado hoje, minhas pernas estão doendo, estou cansado hoje, porque eu tinha feito bastante coisas no dia. Só que antes de terminar de subir a escada eu já falei. Eu falei, não, desculpa, eu estou errado, eu estou com muita energia hoje, fui muito produtivo e vou dormir a noite toda. Você entendeu que eu mandei uma mensagem para minha mente que eu não estou cansado e não estou com as pernas doendo. Eu estou com muita energia, fui muito produtivo e vou dormir a noite toda. Eu mando mensagens constantes para minha mente, para o meu subconsciente, que eu sou uma pessoa que tem saúde 100%. Então não tem como. Eu mando essa frequência para o meu campo, não vou entrar muito nisso. Eu mando essa frequência para o meu campo, eu mando essa mensagem para o meu subconsciente e eu mando essa palavra para Deus que Ele pode continuar me colocando com muita energia, com muita disposição, que aqui não tem cansaço. E aí eu vou unindo tudo isso
nesses segredos que eu estou te entregando hoje. Tem que falar coisas positivas. Perfeito, isso mesmo. Palavra tem poder. Você já viu uma coisa? Tem muitas pessoas que dizem: eu só falei isso porque eu estava muito nervoso. Não, eu só falei isso porque eu estava fora de mim. Não, eu falei isso, essa briga que aconteceu, eu falei essas coisas para você, é porque eu estava, com muita... o nervo à flor da pele. Mais uma chave para você. Jesus já dizia, o coração fala, quer dizer, a boca fala do que o coração está cheio. O que acontece? Por que muitas pessoas falam tanto de coisa para outra quando está nervosa? Por que as pessoas falam isso? Porque não tem coragem de falar quando está tranquilo, mas quando está com nervo, na briga, na discussão, fala um monte de coisa que gostaria de falar sempre e não falava. Tudo guardado dentro do coração. A mágoa, a raiva, o ressentimento. Quer saber realmente quem é você? É na hora da raiva. Sabe aquelas pessoas que falam um monte de coisa para você e depois dizem: não, eu falei é porque eu estava muito nervoso. Não, eu falei é porque você me tirou do sério. É porque já estava tudo guardado no coração. Só teve o momento para colocar aquilo e expressar como palavras. Então, muito cuidado. Você que diz, eu falo essas coisas só quando eu estou nervoso. Não, eu falo assim só quando eu estou nervosa. Você está falando o que está cheio o coração. A boca está só expressando. Como ressignificar? Eu estou aqui entregando as chaves. Você ressignifica mandando mensagens positivas para o seu subconsciente. Você ressignifica mudando os hábitos que você fazia desde criança, as crenças mudando. Mesmo que você não acredite e ache que essas crenças são erradas, você precisa fazer perguntas. Isso que eu estou fazendo é certo ou errado? Não, eu recebi essa informação lá na infância, mas aqui é certo ou errado? E aí você vai ressignificando isso. E isso vai tendo dor, vai tendo sofrimento. Porque quando você ressignifica suas crenças, você começa as mudanças, você vai sentindo dor. Vai sentindo dor. E o que a sua mente quer? A sua mente quer descanso. O seu corpo não quer sentir dor. O seu corpo não quer sentir sofrimento. Só que, o que acontece? Antes de você crescer e antes de você mudar, evoluir, enxergar a luz e seguir nesse caminho, antes de você chegar no topo da montanha, você vai ter que ir lá para o vale de ossos secos. Você vai ter que enfrentar o fundo do poço antes de escalar a montanha. Por que a maioria das pessoas não chegam aqui na saúde perfeita? Não chegam no topo da montanha? Porque não quer ir lá para o fundo do poço. Não quer deixar o que sempre fez a vida inteira. E para você chegar aqui, você vai ter que ir lá para o fundo do poço. Antes da ressurreição de Jesus, o que teve que acontecer? Ele teve que carregar a cruz, teve que ser cuspido, teve que ser chicoteado, teve que ser traído, teve que ser humilhado. Só depois de ser crucificado, depois de tudo aquele, ressuscitou.
Então fica essa palavra com você também. Não pense que as suas mudanças serão doces. Não pense que quando você começar a mudar, vai ter tapinha nas costas e vai ter aplausos da sua família e dos seus amigos. Não pense que quanto mais luz você enxergar, mais evoluído você for, quanto mais correto você buscar andar, mais as pessoas vão te aplaudir. Esqueça isso. Quanto mais correto você andar, quanto mais luz você buscar, quanto mais evolução você buscar, quanto mais saúde, mais perfeição, mais pedradas você vai receber. Mais críticas você vai receber. Tem gente que acha que está vivendo no mundo do conto de fadas. Não, Reinaldo, o que é isso? Pessoas boas, as pessoas gostam dela. Ah, que é isso, Reinaldo? Quanto mais você buscar ser uma pessoa correta, mais as pessoas vão gostar de você. É porque você não está seguindo isso. E mais uma coisa que eu vou falar para vocês, para a gente finalizar aqui, estamos chegando aqui a quase 1 hora já. Então, estou te contando os segredos aqui. E existe mais uma coisa. Só tem como você falar de algo que você experimenta, que você vive. Uma coisa é isso. Outra coisa, é impossível alguém tirar você do caminho que você já está percorrendo e sabe que aquele caminho é correto porque você experimentou esse caminho. Então são duas coisas parecidas para vocês entenderem. Então quando você experimenta algo, não tem como ninguém dizer mais que você está errado, porque você experimentou. Vou dar um exemplo simples para você. Vou dar um exemplo se você nasceu dentro de uma caverna. Você nasceu dentro de uma caverna e você nunca viu a luz do dia. Você nasceu dentro da caverna e você cresceu 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Vamos dizer que você conseguiu viver aí até os 20 anos de idade dentro dessa caverna, sem ver carro, sem ver luz, sem ver sol, sem ver nada. O que é a realidade para você? A realidade para você é o que você cresceu vivendo durante 20 anos. Só existe escuro. Só tem como comer morcego. Só tem como comer formiga. Não existe natureza. A vida é ruim, a vida é escura. A gente só vive até os 20 anos de idade. Você viveu até os 20 anos. E a vida é assim. Só que tem outra pessoa que nasceu fora dessa caverna. Ela nasceu no meio da natureza, cantando pássaros, vendo peixes, podia comer, pescar, poderia comer frutas. A vida foi totalmente diferente. Então, os 20 anos que essa pessoa viveu e experimentou na natureza, na floresta, foi totalmente diferente da vida daquela pessoa que nasceu dentro de uma caverna. Viveu só até os 20 anos. Comia morcego e formiga. Não viu cantar de pássaros, não viu nada. Então, essa pessoa que nasceu aqui na natureza, ela vai dizer: a vida é maravilhosa, o cantar dos pássaros. Eu pescava, eu colhia frutas. Só que ela vai falar: não, isso não existe, não. Isso não existe. Estou dando um exemplo, depois essas pessoas morreram e se encontraram. Essa aqui vai dizer: não, isso não existe, não. A vida é escura. Não existe isso de cantar pássaros, colher fruta, porque uma nasceu dentro da caverna. É o que está acontecendo com a maioria das pessoas hoje. Elas estão com
30, 40, 50, 60, 70, 80 anos de idade, mas sempre viveram o que aprenderam lá na infância. Estão comendo o que os seus pais ensinaram. Estão vivendo o que a escola ensinou, o que a religião ensinou, o que os pais ensinaram. Estão vivendo isso. E estão dizendo, mas a minha vida é muito ruim. Mas eu nasci assim, eu tenho que tomar remédio para pressão alta, porque diz que é genética. Eu tenho que tomar o remédio para colesterol, diz que é genética. Não, eu sofro de depressão porque a minha família inteira foi depressiva, eu também sofro de depressão. Então essa pessoa vive repetindo o quê? O que aprendeu lá desde a infância. Mas por que as pessoas vivem repetindo isso? Porque não conseguiu experimentar coisas novas. E por que essa pessoa não consegue experimentar coisas novas? Porque ainda não entendeu o segredo da cura que Jesus fazia. Primeiro, você tem que agradecer. Segundo, que quando você receber a cura, você tem que ir e não pecar mais. Significa ressignificar a sua vida e mudar tudo de errado que você fazia e começar a fazer o correto agora, mesmo com dor. Terceiro, você vai ter que carregar a sua cruz. Você quer mesmo me seguir? Você vai ter que carregar a cruz agora. Você vai ter que ter as mudanças e as dores agora. Então vai ter que acontecer tudo isso. E para você experimentar o melhor da vida, você vai ter que passar nesse processo. E depois que você experimenta isso, não tem como mais voltar atrás. Porque eu, para chegar aqui, eu levei muita pedrada. Eu fui muito humilhado. Eu fui desenganado. As pessoas duvidaram de mim. Eu tive que sair do ambiente que eu estava. Eu precisei deixar muitas pessoas. Mas Reinaldo, mas por que você não volta mais? Porque eu já enxerguei a luz. Eu estou fora da caverna. Eu não quero mais voltar para a caverna. E assim como Jesus disse, eu não vim aqui para trazer paz. Eu vim para trazer espada. E se for preciso deixar pessoas, vamos ter que deixar. Você quer seguir o melhor da vida e da saúde? Vou ter que te falar. Antes de chegar no topo da montanha, você vai ter que ir para o fundo do poço. Mas se você conseguir sair e chegar no topo da montanha, você não quer voltar mais. Você que está na caverna, saiu da caverna, não tem jeito de voltar mais. Não tem jeito de voltar mais. Mas vai ter dor até chegar lá. Vai ter sofrimento. Vai ter que carregar a cruz. Vai ter que ressignificar a vida. Vai ter que ir e não pecar mais. O que é o pecar? Reclamar, medo. O que é pecado? Ninguém me ajuda. O que é pecado? Eu sempre fui assim. Tudo isso é pecado. Bom, pessoal, eu vou abrir aqui então para vocês, 1 hora, hein? Abrir aqui para vocês para perguntas, quem tiver perguntas aí, dúvidas. Você pode perguntar que eu vou te responder. Tomando meu chá antioxidante. Sem açúcar, estou em jejum ainda, minha última refeição foi ontem, 18 horas. Comi só uma banana, 2 bananas.
Mas, Reinaldo, eu pensava que ficar sem comer, você comeu 2 bananas 18 horas ontem. Pois é, vou fazer meu exercício ainda em jejum, depois eu tomo meu café. E cada dia mais saudável, feliz, próspero, em paz, saudável. É o que nascemos para ser. Felizes, paz, saúde. Agradecer mais, pensar melhor, pensamento positivo, ressignificar. Obrigado pelos ensinamentos. Aqui de Chapecó. Conte comigo sempre. Jesus já dizia, maior é quem? É outra coisa errada que as pessoas ficam aí seguindo. Ah, essa pessoa é de sucesso, vamos seguir. Ah, essa pessoa tem o carrão, vamos seguir. Essa pessoa ganha muito dinheiro, vamos seguir. Mas Jesus já dizia, maior é o que serve. Tem muita gente querendo ter sucesso. Serve as pessoas. Alzheimer tem cura? Sim. O que me diz de proteína animal em todas as refeições? Não é baseado em artigos científicos, não existe na fisiologia humana e não está escrito na palavra de Deus. Errado. Não precisamos de proteína animal em todas as refeições. Não existe nenhum estudo, nenhuma comprovação, nenhum lugar onde as pessoas viviam muito comendo proteína animal. Muito pelo contrário. Os nossos antepassados que comiam somente proteína animal, eles viviam até seus 30 anos de idade. Ok? Então, proteína animal em todas as refeições é você pedir para não ter saúde. Quando como apenas 3 vezes ao dia, consigo dormir melhor. Perfeito. É porque o seu sistema digestivo está perfeito e a digestão não está sendo prejudicada e aí você tem aí uma reparação celular, uma noite de sono melhor. Suas aulas são perfeitas. Gratidão. Qual o melhor horário para tomar creatina? Não sei se você precisa, não sei quem foi que recomendou, mas quem toma creatina, o melhor horário para tomar, se você tem orientação para isso, é após a sua atividade física, para o seu corpo absorver ali os aminoácidos. Que maravilha, graças a Deus. Glória a Deus. Errado. Não sei o que escrever aí, não. Vamos lá, pessoal, vou responder mais algumas perguntas. Estou cheio de energia para fazer uma atividade agora em jejum, meus exercícios. Fazer um exercício de força em jejum agora. Já estou em jejum há quantas horas? 14 horas em jejum. Vamos fazer atividade física. Aqui não existe creatina, aqui não existe café, aqui não existe suplemento para levantar peso, não. Por quê, Reinaldo? Porque nossos antepassados, eles não comiam, vou comer um bichinho aqui, vou comer formiga para caçar. Não. Todo exercício é em jejum. Antigamente eu dormia tarde assistindo jogo de futebol. Hoje eu durmo cedo, dou valor ao meu sono. Exatamente. Na verdade, todas as pessoas deveriam se preparar para dormir ao pôr do sol. Mas, infelizmente, o sistema, a sociedade enganou muita gente, né? E aí a gente tem que relevar um pouco. Meu sobrinho é viciado no suco Tang, toma todas as refeições. Pessoal, isso é normal. 99% das pessoas ou toma refrigerante, ou toma suco, ou toma água em todas as refeições. É por isso que a maioria das pessoas estão doentes. Água, suco, qualquer tipo de coisa, claro, isso aí é veneno, né? Suco, Tang. Mas água só se toma depois de 2 horas da refeição.
Eu me sinto um extraterrestre. Quer dizer, eu me sinto, não, eu sou um extraterrestre. Eu estou no mundo, mas eu não sou desse mundo, né? Eu sou do mundo, eu sou do mundo de Jesus, mas eu estou vivendo na prática já. Tem muita gente que diz que é de Jesus, que é de Deus, mas está vivendo tudo errado aqui na Terra. Eu não, eu estou vivendo o melhor aqui, eu estou fazendo o melhor aqui, mas eu não sou daqui. Eu, quando estou ali comendo no restaurante, estou comendo ali só o meu peixe, sozinho, e tudo quanto é mesa, as pessoas estão tomando suco, refrigerante. Eu falo, meu Deus, como que faz a digestão disso? Não tem como. Eu penso, será que eu sou um extraterrestre? Mas aí eu vejo, eu sei que eu sou. Porque Jesus já dizia, né? Vocês estão no mundo, mas vocês não são desse mundo. Né? Para aqueles que seguem e praticam o que Jesus ensina. Porque tem muita gente que segue, mas não pratica o que Jesus ensina. Então eu tenho certeza disso, que eu sou um extraterrestre. Por que não fazer exercício físico depois de comer? Porque pela nossa fisiologia humana não existia isso. Até na própria passagem na palavra de Deus, né? Jesus ali andava com as pessoas, andava ensinando. Ele olhou para a multidão e falou, nossa, essas pessoas estão há tantas horas andando, me ouvindo, sem comer nada. Ou seja, só depois de você fazer alguma coisa que você come. Falei na palavra de Deus. Agora eu vou falar, os nossos antepassados, eles caçavam em jejum. Também estou falando da fisiologia humana. Agora falando sobre os benefícios de fazer exercícios baseado nos artigos científicos. Quando você faz exercícios de estômago vazio, o seu sangue, as suas células, tudo isso vai te dar energia para você ter ali e fazer e ter o melhor dos exercícios e os seus músculos ter o melhor aproveitamento. Quando você come, o seu sangue, o seu oxigênio está lá no estômago, está lá na digestão, não tem o melhor aproveitamento. Então você vai aproveitar melhor. E tudo isso regula também a sua cronobiologia. Você tem um dia melhor, você vai ter hormônios como dopamina, como serotonina, vai ter mais felicidade durante o dia e vai ter um sono melhor quando você faz exercício em jejum. Qual a melhor forma para absorver vitamina B6 e B12? Aí depende. Você primeiro tem que corrigir uma desbiose intestinal, se não está conseguindo absorver. Estou com problema de estômago, gastrite. Olha só! Eu não sou vidente. Olha, eu li primeiro a pergunta da mesma pessoa. Qual a melhor forma de absorver vitamina B6 e B12? O que eu falei? Tem que corrigir uma desbiose intestinal. A mesma pessoa me perguntou. Estou com problema de estômago, gastrite. Exatamente. É porque você está tomando remédio para o estômago, agora você não tem fator intrínseco que absorve B12 e B6, então você precisa corrigir aí o seu estômago que está causando essa desbiose intestinal para você ter absorção de B6 e B12. Ok? Suplemento para ganhar massa muscular pode? Pode, para você dar dinheiro para a indústria do suplemento alimentar. Claro, se você está precisando de ganhar massa muscular por alguma forma e não está conseguindo da alimentação, da atividade física de força e nos seus exames comprovam que você precisa disso, aí você precisa de uma recomendação personalizada, ok? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, respondi muitas perguntas. Você que assistiu e chegou até aqui, envia, eu vou deixar gravada, compartilha essa live para quem precisa, compartilha essa live para quem está indo na igreja, para quem está pedindo oração, pedindo cura, quer o milagre, mas até hoje não recebeu. Compartilha essa live para quem precisa ser curado de doenças, de remédios.
Compartilha essa live para quem está com insônia, para quem está com depressão, ansiedade. Compartilha essa live para quem quer ficar livre das doenças, quer deixar o remédio, quer viver uma vida melhor e não sabe o que está acontecendo, que está pedindo, está indo na igreja, está indo nas orações, está pedindo, não está recebendo o milagre, não está recebendo a cura. Envie, compartilha, porque tem alguns segredos que ela precisa ver se ela está preparada realmente para mudar e ressignificar tudo. Porque quando a mudança vier, Jesus vai sentir lá no coração. Se quando receber a cura, ela vai mudar tudo. Ela vai mudar os ambientes, ela vai deixar pessoas, ela vai mudar a alimentação, ela vai mudar hábitos. Porque o segredo de Jesus é esse. Agradecer antes da cura, parar de ficar dizendo que ninguém ajuda. Depois da cura, vai precisar não pecar mais, que é o pecado do medo, o pecado do vitimismo, o pecado de continuar fazendo tudo que está fazendo. Então manda e compartilha essa live para quem precisa. Fica com Deus, um excelente domingo.